A paz do Senhor a todos, meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Hoje é a nossa 23ª aula com o tema Eclesiologia. Nós estaremos abordando a razão de ser igreja e alguns propósitos dentro desse contexto. A Bíblia diz que Deus tem propósito bem definido para tudo que faz. Mas qual seria o propósito de Deus com a igreja? Paulo disse aos Efésios que tal propósito é eterno. O texto base está em Efésios 3, versículo 10 e 11. Então vejamos agora quais alguns desses propósitos. Primeiro, ser a morada de Deus. A Bíblia diz que Deus quer habitar entre os homens. O texto base está em Êxodo 25, versículo 8. Deus habita no meio da igreja. Deus habita no cristão individualmente. Quando os judeus intentaram construir um templo a Deus, Deus lhe perguntou: que casa me edificareis vós? Está em Isaías 66, versículo 1. Isto Deus perguntou em razão de sua grandeza infinita, não poder ser contida pelos céus nem pela terra. Juntos, pois, deles faz o seu lugar de assento e o estrado dos seus pés. É fácil crer que Paulo, pensando nisso, declarou que Deus não habita em templos feitos pela mão de homens, porque Deus mesmo preparou o templo para sua morada, o qual esse templo somos nós. O texto base está em Coríntios 3, versículo 16. Deus, ele deseja habitar em nós e entre nós. Seu desejo é revelar-se ao homem e falar-lhe amorosamente do seu coração, ao seu coração. Sem dúvidas, o propósito de Deus em fazer da igreja sua morada é o de relacionar-se intimamente com ela, e assim proporcionando-lhe segurança. Está em Salmo 123. Além da segurança, proporcionando alegria, gozo e capacidade para enfrentar os desertos e os embates da vida. Compreendendo essa necessidade, Moisés disse a Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Está em Êxodo 33, versículo 15. Cultuar a Deus. A igreja tem sobre o propósito de cultuar a Deus. Só ela pode fazê-lo convenientemente, porque conhece em que consiste o verdadeiro culto a Deus e o modo correto de realizá-lo, pois ela é sacerdócio real. Portanto, a igreja deve cultuar a Deus através do sacerdócio que dele recebeu. O sacerdócio que tem como escopo os seguintes pontos. Primeiro, honrar a Deus com os dons e bens que tem dispensado à humanidade, reconhecendo sua soberania absoluta. A igreja honra a Deus quando lhe oferece sacrifícios de louvor. Está em Hebreus 13:15. Quando seus membros apresentam a Deus seus corpos em sacrifício, isto é, quando seus corpos são colocados a serviço de Deus e de sua igreja. Quando suas obras fazem homens glorificarem a Deus. Está em Mateus 5:16. Quando por seu intermédio a bênção de Deus é liberada aos homens. Gênesis 2:2. Outro ponto é interceder pelos homens. Este é um aspecto muito importante do sacerdócio. A igreja deve interceder a Deus pelos homens com orações, rogos e súplicas e jejuns. Muitos não sabem como buscar o favor de Deus, outros já não têm forças para fazê-lo. Nesses casos, a igreja deve se prostrar diante de Deus como se fora eles.
Paulo parece sugerir isso quando diz, em 1 Timóteo 2:1, que se façam deprecações, orações, intercessões por todos os homens. Outro ponto é cuidar dos negócios de Deus na terra. O maior e imediato interesse de Deus na terra é a salvação dos homens. Por isso ele deu o melhor de si, Jesus Cristo. O texto base está em João 3,16. Eis aqui o grande privilégio da igreja, proclamar essa salvação. Sem dúvida, este é o ponto principal do sacerdócio. Tão grande é a sua importância que Deus mantém toda a corte celeste mobilizada nesse sentido. Dos dons espirituais, eles foram distribuídos à igreja, que são a ferramenta e instrumentos que a capacitam para o desempenho desse ministério. Está em 1 Coríntios 12, do versículo 1 ao 11. Dons ministeriais. Eles foram dados para mantê-la sistematicamente organizada e bem dirigida nesta direção. O texto base está em Efésios 4, versículo 11 e 12. Os anjos estão igualmente empenhados para verem cumpridos os intentos de Deus em relação aos homens e à sua igreja. O texto base está em Hebreus 1, versículo 13 e 14. Outro ponto é edificar os crentes. Esta função da igreja é desempenhada dentro dela mesma, em relação aos seus membros, visando o seu desenvolvimento espiritual, a correção dos comportamentos inadequados e o suporte espiritual. Isso compreende os seguintes aspectos. Primeiro, ensino. É necessário que os salvos sejam instituídos nos conselhos. Palavras de Deus. O texto base está em Atos 20, versículo 20 ao 27, em Mateus 28, versículo 18 e 20, e 2 Timóteo 2:2, a fim de alcançarem o conhecimento espiritual. O texto base está em 1 Pedro 2, versículo 1 e 2, e poderem cumprir a vontade de Deus, atingirem a estatura de Cristo. O texto base está em Efésios 4, versículo 13, e alcançarem o prêmio da soberana vocação, que está em Filipenses 3, versículo 14. Outro ponto é a disciplina. Ela compreende a punição dos membros que negligentemente transgridem os mandamentos do Senhor, repreensão branda aos vacilantes, severa aos desordeiros, pública aos residentes. A disciplina visa ajustar o comportamento dos salvos aos princípios espirituais, morais e éticos exercidos na Bíblia Sagrada. Outro ponto é a assistência, que diz respeito ao suporte material e espiritual, e até um meio de cada salvo aperfeiçoar suas qualidades humanísticas e desenvolver suas virtudes espirituais. Do ponto de vista material, corresponde o socorro aos necessitados. O texto base está em Mateus 5, versículo 42. No sentido espiritual, compreende a paciência aos fracos. O texto base está em Romanos 15, versículo 1 e 2. E o socorro em suas dificuldades espirituais. Outro tópico é ser coluna e firmeza da verdade. O mundo está mergulhado nas trevas da mentira. Isso está em 1 João 5, versículo 19. Pois aquele que o está subjugando é o pai da mentira. Igreja de ser a coluna e firmeza da verdade.
A igreja é de Deus e para ele uma casa. E toda obra de Deus tem a verdade como fundamento. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a verdade. O texto base está em João 14,6. A vida da igreja, que é Cristo, lhe é transmitida pelo Espírito Santo, e ele é o Espírito da verdade. O texto base está em João 16,13. Concluindo, no tocante à razão de ser da igreja, que Deus a equipou devidamente, tanto coletiva quanto individualmente. Cada membro seu recebe do Senhor uma função. O texto base está em Marcos 13,34. Deu-lhe Deus o revestimento de poder do alto, talentos diversos, dons espirituais, dons ministeriais, e prometeu estar com ela sempre. Textos bases que fala sobre esses pontos está em Atos 1 ao 8, em Atos 2 ao versículo 1 e 4, Lucas 19, versículo 19, 1 Coríntios 12, versículo do 1 ao 12 e Mateus 28, versículo 20. Eu espero que esse estudo tenha tirado um pouco mais das dúvidas, em relação à igreja e à divisão da igreja e o significado de cada contexto dentro dessa divisão. E eu desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula. Em nome de Jesus.